Bom dia, pessoal! Todo mundo conhece um remedinho ótimo para qualquer problema no estômago, no fígado, nos rins. Mas e o pâncreas? Você sabe dizer pelo menos onde ele fica? O que ele faz? E quais os sinais de que alguma coisa não vai bem com ele? Desmaiava, todos os dias eu vomitava. E quando é o caso de um transplante? Estou muito mais forte. Agora dá vontade de sair correndo, eu ainda não posso. Ainda estou nessa recuperação, mas é a sensação de que eu posso fazer tudo. Hoje também você vai conhecer um exame capaz de diagnosticar antecipadamente o câncer de pâncreas. É uma grande vantagem porque o câncer de pâncreas é uma doença silenciosa, assintomática e que muitas vezes os sintomas só aparecem quando a doença está em estágio avançado. Para conversar com a gente hoje estão aqui a doutora Cíntia Cercato, que é endocrinologista, e também o doutor Luiz Carneiro, que é gastroenterologista e hepatologista. E se você tem dúvidas, quer mandar comentários, escreve para cá, 40022884 ou usa a hashtag Você no Bem-Estar. A gente vai começar o programa de hoje falando sobre o transplante de pâncreas. Não é uma solução muito comum, não é muito usado. Ele é usado em casos raros, em diabetes também complicadíssimas. E a gente vai conhecer agora a história da Silvia, que fez esse tipo de transplante. Ela, inclusive, mandou uma mensagem muito especial para a gente. Antes da reportagem, vamos ver o que ela escreveu. Olha a Silvia aí. Silvia da Rocha, quem sabe até parente, né? Pois é. Da Rocha Caldas. Olha que cara boa. Desejo que um dia todos os diabéticos tenham uma forma de se curar e evitar todas as complicações da doença. Obrigada pelo carinho da equipe. Ô Silvia, a gente que agradece a sua atenção com a nossa equipe, a Valéria Almeida e toda a equipe do Bem-Estar esteve lá com ela. Vamos conhecer a história, vamos ver como foi que tudo aconteceu e aí o transplante foi feito. Conta pra gente, Valéria. Eu tinha 9 anos quando minha mãe descobriu que eu era diabética. Não conseguia me manter praticando esporte, porque eu sempre desmaiava, eu tinha dificuldade de controlar a glicemia sempre. Jéssica e Silvia sofreram com a diabetes tipo 1, doença provocada por uma falha no funcionamento do pâncreas. O órgão é responsável pela produção da insulina, que regula a taxa de açúcar no sangue. Eles ficaram doentes na infância e na adolescência. Quando eles chegam nos seus 30, 40, metade deles vão ter as complicações do diabetes. E aí a gente passa a entender esse diabetes tipo 1 já na sua forma mais grave. Na adolescência, a Jéssica não entendia a gravidade da doença e comia o que não podia. Comia doce escondido, caixa de chocolate, leite condensado, as traquinagens, coisas que não poderiam fazer. E eu fui internada várias vezes com cetoacidose diabética, que é quando a diabetes vai num nível extremo, eles te internam. As consequências foram sérias e graves. Eu tive retinopatia diabética, que é quando vários diabetes você pode notar que eles perdem a visão. Tive problema cardíaco, vai afetando o coração, aí fiquei com insuficiência cardíaca e começou a afetar os meus rins. A Jéssica precisou também de remédios para o coração e sessões de hemodiálise para filtrar o sangue, serviço que o rim já não conseguia fazer. Desmaiava, passava uma máquina, todos os dias eu vomitava. Por causa de um tipo de diabetes, conhecida como hiperlábio, a Silvia tinha apagões repentinos. Tinha laudos dizendo que era risco de morte iminente, incapacidade laboral e tudo jovem e aparentemente bem. Quando manifesta essa forma grave, onde o risco de conviver com o diabetes, com a insuficiência renal, passa a ser maior do que o risco de um eventual transplante, de uma cirurgia, das drogas, dos remédios para manter o pâncreas funcionando. Então, nesse momento, a gente começa a pensar no transplante. A Jéssica teve indicação de transplante duplo, pâncreas e rim na mesma cirurgia. Você vai vir aqui para o hospital, seu pâncreas e seu rim chegaram. Nossa, eu não sabia o que fazer. Fiquei muito feliz, muito feliz. A Silvia, que recebeu o pâncreas, compartilha da mesma felicidade. Quando chegou o pâncreas, eu estava tão feliz. E assim, não deu para ter medo, não deu para ter nada. Depois do transplante, a diabetes de uma vida inteira não existe mais. Estou muito mais forte. Agora dá vontade de sair correndo, eu ainda não posso. Ainda estou nessa recuperação, mas
é a sensação de que eu posso fazer tudo. Tenho muitos planos, muitas expectativas e tudo isso é graças ao meu transplante. Estou muito bem. Dá até para voltar a comer um docinho para comemorar. Muito bem, vamos explicar melhor essa questão aí do transplante e a relação com o diabetes, né, doutora Cíntia? Tem uma pergunta que vai ajudar a gente a entrar nesse assunto. A Mônica mandou essa dúvida. A filha dela tem 16 anos, é diabética e está querendo saber quando o transplante de pâncreas é indicado. E ela completa, diabetes tem cura? Veja, o transplante do pâncreas, ele só é indicado para casos de diabetes do tipo 1 já muito avançados, já com muitas complicações. Porque o transplante de pâncreas também tem suas desvantagens e seus riscos. Então, você tem que pesar o risco-benefício. Então, é só para aquele paciente diabético tipo 1 que já tem doença muito avançada, com muitas complicações, como a retinopatia. E, em geral, é feito esse transplante duplo, 75% dos casos. Então, você faz o transplante do pâncreas e do rim. Então, a maioria dos pacientes já está, inclusive, até em diálise. E o diabetes tipo 2, então, já não é indicado? Não é indicado. E diabetes tem controle, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? Exatamente. Agora, vamos explicar um pouquinho do pâncreas, que é um órgão que a gente fala pouco, que a gente vê pouco, que a gente sente pouco. Vê, não vê nunca. Eu tô falando aqui no bem-estar. Aqui no bem-estar a gente também não vê muito. A gente vê vários aqui no bem-estar, mas a gente não vê muito ele. E sabe, Mayra, ele é um órgão importantíssimo, porque ele é um órgão que faz parte de 2 sistemas. Ele faz parte do sistema endócrino, justamente porque ele tem uma função na produção hormonal, que vai regular a glicose, e ele também participa do sistema digestivo, por conta também de produção de enzimas que vão participar da digestão. E aqui, o que a gente tá vendo aqui já é outra coisa, já é o baço, aqui né? é o baço, né? E ele é esse pedaço aqui, né? Isso, ele fica em íntimo contato aqui com o duodeno, com o intestino, tá? Tem 3 partes, né? A cabeça, o corpo e a cauda. E a parte da cauda, ela tem esse contato aí íntimo com o baço. Vamos explicar então aqui, doutor Luiz, a parte da função digestiva do pâncreas. O pâncreas também produz tipo um suco digestivo como o estômago. Nós fazemos a alimentação e esse alimento passa para o duodeno e no duodeno esses alimentos, né, carboidratos, gordura e proteínas têm que ser quebrados, digeridos para que se faça a absorção. E o pâncreas é fundamental porque faz o suco pancreático, né, que faz a digestão. Isso aqui exemplifica bem a função do pâncreas aí. Digerindo a gordura, proteína e aqui a digestão do carboidrato. Então é feito esse efeito, ele transforma grandes moléculas, grandes pedaços em pequenininhos pedacinhos que podem ser absorvidos para a circulação, onde vão para o fígado e lá serão metabolizados junto aos hormônios aqui produzidos. E o que o pâncreas tem a ver com a vesícula? É porque o canal que traz a bile para o intestino desemboca no mesmo local em conjunto, juntamente com a vesícula. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso aqui, doutor? Então, pegando aquele pâncreas lá. Então aqui nós teríamos a localização do pâncreas, aqui é o estômago, o alimento passaria do estômago, iria... Vou tirar esse Essa estômago. é a continuação do pâncreas. O pâncreas estaria aqui atrás do estômago. Aqui é o baço, que tem relação íntima, e aqui é o duodeno, onde recebe o suco pancreático. O suco pancreático, então, é produzido após o alimento chegar no estômago, é feito um estímulo hormonal e esse alimento, então, vai ser digerido da mesma maneira. Nós podemos mostrar depois ali para ver que o suco é muito potente e faz essa quebra dos alimentos em pequenas partículas que serão absorvidas. E o que acontece se esse suco pancreático não estiver funcionando bem ou não estiver em produção adequada? É aí que nós podemos ter os sintomas do pâncreas decorrente dessa falta de digestão. Que a gente está vendo ali, isso, né? Se a gente não tiver digestão de gordura adequada, nós vamos ter uma diarreia grande e aí o cocô vai ficar boiando. Se nós não tivermos a digestão dos outros alimentos, nós não teremos absorção e isso pode dar consequências nutricionais na diarreia, com uma absorção também de proteína e de gorduras. Então, esse é um aspecto importante e que temos que valorizar muito e pensar em doença pancreática. E hoje existem várias causas
que são bastante comuns de pancreatite. A causa mais comum é a da microcálculo, pequenos cálculos da vesícula. Eu não estava interrompendo. O senhor ia falar mais alguma coisa? Não. Se eu quiser falar. Não. Doutora Cíntia, vamos aqui nesse outro telão, porque tem um comentário aqui que chegou na internet. Vamos ver o que nossa telespectadora está falando. Ela sempre ouviu falar do pâncreas, mas não sabia que poderia acontecer tanta coisa com ele. Um órgão tão escondido, aliás. Pois é. Ele tem outras funções, né? Endócrinas também, né? Ele tem essa função que a gente chama de função exócrina, que é a da parte digestiva, né? Mas ele tem essa importante função endócrina. A principal função endócrina é regular o nível da glicose no sangue. E para isso a gente tem, né, a produção da insulina, que faz com que a glicose ela diminua, mas esse não é o único hormônio que é produzido pelo pâncreas. O pâncreas também produz um outro hormônio, que é o hormônio chamado glucagon, tá? E ele tem um efeito oposto. O efeito dele é justamente subir a glicose. Então, o que acontece? O nosso pâncreas, ele é muito inteligente, ele sente como é que está o nível de glicose no nosso sangue. Se a glicose está alta porque você comeu, então a insulina vai subir para poder regular a glicose. E se você já está há um tempo, né, no jejum, aí a glicose cai, começa a produzir o glucagon. Doutora Cíntia, a gente tem pessoas, por exemplo, que ficam comendo, tá em jejum e come uma coisa muito doce, um docinho no meio da tarde, por exemplo, depois de algumas horas de jejum. E aí o que acontece? Vai dar aquele pico de insulina, né? Isso, por quê? Porque justamente a glicose sobe muito, você está comendo muito açúcar, e aí o pâncreas responde. E o pâncreas responde de que forma, né? Produzindo a insulina para poder trazer o nível de glicose para o normal. E esses picos de insulina constantes podem levar ao diabetes? Na verdade, o que pode levar ao diabetes do tipo 2 é principalmente o ganho de peso. Então, o ganho de peso, se a pessoa ela acaba, né, consumindo, porque isso é uma dúvida super comum. As pessoas acham que se comem muito doce, elas vão ficar diabéticas. Usar um retardo do esvaziamento, um represamento do suco pancreático. E isso pode levar a uma pancreatite. Aí nós temos que tomar medidas terapêuticas e tratar esses doentes. Nós vamos falar agora de um biosensor que identifica precocemente o câncer de pâncreas, que é, como a gente sabe, difícil de ser identificado antecipadamente. Esse biosensor está sendo desenvolvido na Universidade de São Carlos. Se a gente fala de São Carlos, a gente fala do destemido repórter Rafael Castro, que conta tudo isso pra gente agora. Um pinguinho e pronto. O soro do sangue entra em contato com um chip que tem partículas de ouro e anticorpos. É o biosensor. Os anticorpos reagem quando encontram uma proteína chamada CA19-9. Todo mundo tem essa proteína no sangue, mas normalmente quando ela está numa quantidade muito grande, ela indica que há alguma coisa errada, principalmente com as células do pâncreas. Isso pode indicar o crescimento de tumores. Um aparelho identifica a quantidade da proteína no sangue. Depois, um gráfico mostra a concentração dessa substância. Quanto maior a concentração de proteína, maior é a chance de que o paciente venha a desenvolver câncer de pâncreas ou que tenha pancreatite. E isso pode ser descoberto, dependendo da concentração, mesmo antes de a doença se manifestar. É uma grande vantagem porque o câncer de pâncreas é uma doença silenciosa, assintomática e que muitas vezes os sintomas só aparecem quando a doença está em estágio avançado. Foram 4 anos de estudo no laboratório do Instituto de Física da USP em São Carlos, no interior de São Paulo. Em parceria com cientistas portugueses e pesquisadores do Hospital de Câncer de Barretos, a equipe avaliou amostras de sangue de 25 pacientes. Uma das vantagens do biosensor é a rapidez. Em 8 minutos sai o resultado que pode indicar o risco de câncer de pâncreas, enquanto outros exames que já existem no mercado levam mais tempo, viu? Em média, 40 minutos. Quer dizer, essa técnica aqui é 5 vezes mais rápida e, segundo os pesquisadores, também é mais barata. O teste que já está no mercado, ele tem um custo estimado de 10 a 15 reais por teste. No caso desse daqui, ele tem um custo estimado entre 5 e 6 reais por teste. Mais barato e mais rápido. Mais barato e bem mais rápido. A ideia é que esse exame seja um exame de rotina.
assim como qualquer um outro, com a esperança de salvar muitas vidas com o diagnóstico precoce. Muito bem, Rafa Castro, muito bem, né? Tomara que isso chegue logo, né? Logo, né? Exato. A gente recebeu agora pelo Fale com a TV Globo essa questão aí, olha, a Janaína Rocha, só tem Rocha aí. Nossa, vocês estão dominando o mundo. Meu pai teve câncer de pâncreas, descobrimos e já estava em estágio avançado. Muito bom saber que agora pode ser diagnosticado precocemente, né? Ela mandou pelo Falecom. Obrigada, Janaína. O 40... 022884. 2884, era isso mesmo. Você olha para mim porque você sabe que eu vou completar, né? Exatamente. Não, eu olho para você falar tá bom. Esse sorriso lindo, mano. Tem mais uma dúvida. Tem mais uma pergunta agora da Maria Angélica. É possível prevenir o câncer de pâncreas, doutor Luiz? O grande responsável na atualidade do câncer, a maior causa é ainda associada ao tabagismo. Cigarro? Cigarro. Então não fumar é essencial. Não fumar é essencial. Mais um ponto para o cigarro, né, gente? Menos um ponto. Né? Menos um ponto. Né? Existem outros fatores, a obesidade, a inflamação crônica do pâncreas, a pancreatite crônica, aquilo que nós já falamos. Mas, no momento, eu acho que o cigarro é o grande vilão da história. Então, eu acho que parar de fumar é um conselho muito oportuno e sábio para quem quer prevenir esse tipo de câncer, além dos outros tantos. Chama de síndrome de dumping, tá? Por conta das mudanças que tem na anatomia do trato gastrointestinal, que aumenta um hormônio que sensibiliza muito a célula que produz insulina. Então, podem acontecer hipoglicemias após a cirurgia bariátrica por esse aumento da sensibilidade dessas células que produzem insulina no pâncreas. A gente tem uma pergunta, mais dúvida, vamos ver aqui. A Araceles. Tirei a vesícula. O pâncreas corre algum risco depois da retirada? Só de ficar com saudade da vesícula, né? Assim como você vai ficar com saudade da gente também, que a gente volta já já. A gente responde daqui a pouco. Depois do intervalo, Araceles. E também vamos falar jejum prolongado para diminuir a gordura do fígado pode provocar mais gordura ainda. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao bem-estar. Você vai falar agora. Nós vamos falar sobre regimes que são usados para diminuir a famosa esteatose hepática, também conhecida, né, doutor Carneiro, como gordura no fígado. Aí a pessoa faz um jejum prolongado, mas o que pode acontecer? O famoso efeito rebote. A gordura acaba aumentando. Por que isso acontece? Vamos ver na reportagem. Quando a gente pensa em hábitos que fazem mal para o fígado, a primeira coisa que vem à cabeça é o álcool. Mas esse órgão tão importante do nosso corpo também é afetado diretamente pela nossa alimentação. A doença hepática gordurosa não alcoólica avança na população e já atinge 30% dos latino-americanos. E a obesidade está no centro desse problema. A capacidade que o fígado tem nessas pessoas de metabolizar essa gordura que chega até ele é diminuída nesses indivíduos, e a capacidade que o fígado tem de exportar essa gordura sob a forma de colesterol também é diminuída. A resultante disso é acúmulo excessivo de material lipídico, de gordura dentro do fígado. Um exame de sangue ajuda a descobrir se o fígado está com excesso de gordura, e a ressonância magnética dá ainda mais detalhes. A gordura por si só, ela leva a uma inflamação no fígado e cronicamente ao longo do tempo, levando a um estado irreversível, crônico de fibrose. A melhor saída para diminuir a gordura no fígado é praticar atividades físicas e mudar a alimentação. Mas os médicos fazem um alerta. Essa mudança na dieta tem que ser aos poucos, balanceada, porque dietas muito restritivas, radicais, queimam a gordura do corpo, mas aumentam a gordura que chega até o fígado. Aí, o fígado, que já está sobrecarregado, pode acumular ainda mais gordura. Foi a orientação que a dona Maria Nessi recebeu. Há 4 anos, ela foi diagnosticada com a doença hepática gordurosa não alcoólica. Ela tomou uma bronca da médica e mudou os hábitos, com dieta e exercícios. Agora, ela até agradece a doutora. Ela brigou
e falou que se eu não cuidasse ia ser pior para mim. Aí eu fiz exame e deu que eu não tinha mais a gordura no fígado. Ela reverteu o quadro. Como é que faz para reverter esse quadro, doutor Luiz? É possível como? A esteatose hepática, a causa mais comum é erro alimentar mesmo, é sobrepeso ou obesidade. Então, o ganho de peso é muito ruim para o fígado porque aumenta o acúmulo de gordura dentro da célula do fígado. E isso é muito danoso porque gera uma inflamação dentro da própria célula. Então, nós recomendamos a perda de peso. É muito raro, e existem agora descrições de umas síndromes genéticas de inflamação do fígado, esteatohepatite, por causa hereditária, mas em magros, em pessoas com um IMC, um perfil magro, é incomum. Então, perder peso, e nós sabemos também que a atividade física ajuda muito a esse processo de recuperação. Pergunta da internet, doutora Cíntia. Vamos ver, diabetes tipo 1 e 2, quais as diferenças? Hoje é um dia especial para a gente falar de diabetes, né? Muito especial. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Diabetes, né? Então, o mundo inteiro está fazendo atividades para poder chamar a atenção da doença. E aqui o bem-estar também, né? Então, não é que ótimo, né? que vocês estão colaborando, né, com o Dia Mundial do Diabetes. E sim, existe uma diferença, né? O diabetes do tipo 1 é um diabetes autoimune. O que acontece? O corpo ele produz anticorpos que destroem aquelas células que produzem insulina. Então, o quadro clínico ele é muito rápido e a pessoa ela fica sem produzir nenhuma insulina e por essa razão, todo paciente com diabetes tipo 1 precisa necessariamente fazer um tratamento com insulina. E normalmente ela se manifesta mais cedo? O tipo 1? Em geral, ela é mais comum na infância e adolescência, mas existem casos de diabetes tipo 1 também em adultos. E diabetes tipo 1 representa 10% do total de casos de diabetes, né? Exatamente. A grande maioria dos casos, 90% dos casos, é o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2 é aquele em que o pâncreas ainda está conseguindo produzir insulina, mas essa insulina ela não consegue agir. A gente chama de resistência. Vamos dar uma olhada aqui de quem é agora. Da Araceli de novo. Tirei a vesícula. O pâncreas corre algum risco depois da retirada? É a mesma pergunta. A gente volta já. Ela vai ter que esperar mais um pouco, Araceli. Mais, Araceli. Até daqui a pouco a gente volta com a resposta. G1 e 1 minuto. Olá pessoal, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse hoje que o governo Bolsonaro terá o Ministério da Cidadania. Onyx, que está coordenando a transição de governo, disse que esse ministério vai cuidar das áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e políticas antidrogas. Atualmente, direitos humanos e desenvolvimento social são ministérios separados. E os primeiros migrantes da América Central que estavam numa caravana chegaram à fronteira do México com os Estados Unidos. Eles planejam pedir asilo nos próximos dias. Do outro lado da fronteira, tropas norte-americanas estão montando barricadas e cercas de arame. Há um mês, uma caravana com milhares de pessoas, principalmente vindas de Honduras, saiu em direção aos Estados Unidos por conta da crise e da violência no país centro-americano. E no Espírito Santo, uma comerciante descobriu que, de repente, estava milionária depois do banco transferir, sem querer, mais de 2 milhões de reais para a conta dela. Rapidinho, a Vanilda ligou para o gerente para informar do erro que foi consertado horas depois. Ela disse ainda que, mesmo com dívidas, não pensou em ficar com o dinheiro. Mari, Fê. Muito bem, Vanilda. Muito bem. Troféu joinha para ela, né? Valeu, Cauê. Até mais. Valeu, Cauê. Pergunta da internet, vamos ver quem está falando. Agora sim, agora sim, Araceli. Chegou a sua hora. Ela tirou a vesícula e quer saber se o pâncreas corre algum risco. Não corre não. Fique tranquila. O que, aliás, é uma proteção porque pode evitar a causa mais frequente de pancreatite, que é os microcálculos, pequenos cálculos de vesícula. Mas todo mundo vai querer tirar a vesícula daí, doutor? Só quem tiver pequenos cálculos. Tá bom. Mas tem que tomar cuidado com bebida, né, doutor? Tem que ter outras. Existem outras causas de pancreatite. Temos que cuidar bem do pâncreas sempre, não é somente quando tira a vesícula.
não podemos beber, a obesidade é ruim, fumar é muito ruim, etc. Todos os cuidados nós temos que tomar. Tem gente ligando para o 40022884 e escrevendo para a gente, como a Natasha. Sou diabética tipo 1 há pouco tempo e gostaria de saber sobre transplante de pâncreas. Por que no meu caso não é indicado? Tenho 19 anos. Poxa, Natasha. Bom, não é indicado porque, como a gente falou no início do programa, o transplante de pâncreas, ele também tem problemas. Qual que é o problema? A pessoa que faz esse tipo de transplante, ela tem que usar imunossupressor pelo resto da vida. E usar imunossupressor traz riscos. Além disso, o próprio transplante tem também as suas complicações. Então, é somente para diabéticos de longa data, com muitas complicações, em que o benefício, dessa vez, ele vai ser maior do que o risco. É mais fácil ela controlar o diabetes, né? Ter uma vida mais regular e saudável. Mais uma pergunta, Isabel. Estou com gordura no fígado, isso gerou problema no pâncreas. Qual médico eu procuro? Primeiro, o endócrino ou o gastro? Olha, primeiro tem que procurar o endócrino e perder peso, porque talvez fazendo uma boa dieta com atividade física, você resolva seus 2 problemas de uma vez só. Então, procure, na verdade, perder peso e ter atividade física, e aí o endócrino pode lhe ajudar muito nisso. Mais dúvidas? Olha lá, Mona Lisa. O pâncreas se regenera, doutor Luiz? O fígado se regenera, o pâncreas não se regenera. Quando nós fazemos a cirurgia do pâncreas, que nós tiramos um pedaço do pâncreas, esse pâncreas vai ficar sem essa parte. E ele pode ter deficiência na produção do suco pancreático que faz a digestão. Mas a parte endócrina, os hormônios, continuarão sendo produzidos. A gente se regenera aqui no Bem-Estar todos os dias, porque a gente vai voltar amanhã, mas o programa de hoje não se regenera mais. Por hoje ficamos aqui, doutor. Se você perdeu alguma parte, programa interessantíssimo. Se quiser rever esse óculos elegante do doutor Luiz, azul como o meu, muito elegante. Tá tudo no Globoplay. Doutora, muito obrigado, foi um prazer revê-la. A gente se vê amanhã. Vem aí o encontro com Patrícia Poeta, Lair Renói, a gente se vê de novo. Se cuida, até amanhã.